Senhores vereadores ausentes do plenário, por favor. Não vai mais não. Oi? Antes de os senhores vereadores recebam a nossa convidada hoje, a senhora Renata, superintendente da Santa Casa, vamos proceder ao sorteio da tribuna. Vereador Marcos Tadeu. Premiado hoje. Vereadora Regina Ciop. Vereador Antônio Carlos. Vereador Paulo Tadeu. Vereador Flávio Henrique. Vereador Tiago Cavelanho. Vereador Pastor Valdir Sementili. Vereadora Maria José Scacciotti. Vereador Paulo Eustáquio. O último vereador a fazer uso da tribuna, vereador Rogério Carrinho. Peço aos senhores vereadores que se posicionem. Para receber a nossa convidada. Senhora Renata, aqui neste momento, superintendente da Santa Casa, representando aí a instituição Santa Casa de Poços de Caldas. Peço a Renata que possa só. Obrigada. Justificando aí o convite, é um convite aprovado por unanimidade desta Casa, de uma iniciativa desta vereadora e do vereador Paulo Eustáquio, e aprovado por unanimidade, para que, diante das inúmeras dúvidas que chegam até esta Casa em relação às atividades, a situação financeira, as atividades voltadas pela Santa Casa, e focando aí um pouco também nos pacientes oncológicos, né? E especialidades, cirurgias eletivas, de ortopedia, por exemplo, que sempre é um questionamento muito grande, Renata, aqui da Casa. E nós achamos por bem que você pudesse aí, né, representando a instituição, nos trazer as informações para que, inclusive, nós possamos, que nós sofremos demandas enormes aqui em relação ao atendimento, não só à Santa Casa, mas à saúde de uma maneira geral, para que a gente possa, os vereadores, todos nós, possamos responder às pessoas que nos procuram. Então, quero que você tenha aí 15 minutos, podemos prorrogar um pouquinho mais 15 minutos, para você, de uma maneira geral, colocar essas situações, as dificuldades, enfim. Fique à vontade. Se quiser falar aqui também daqui, ou prefere tribuna mesmo? Tá bom. Fique à vontade. Quero registrar aqui, antes de você começar, a presença também aqui do diretor administrativo financeiro, Fábio Augusto Alves, que aqui também está presente, a diretora clínica, minha colega, doutora Francisca Barreiro, meu colega médico, doutora Mauri Barreiro, meu querido colega, também
da dona Célia, que é presidente do Conselho Fiscal da Santa Casa. Obrigado pela presença. Também quero registrar aqui a presença da primeira-dama do município e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Obrigado pela presença, Cláudia, seja bem-vinda a todos. E agradecer a presença aí de todos e todas que se encontram aqui no plenário, aí, engrandecendo aí o trabalho da Câmara Municipal. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a doutora Regina Ciol, presidente da Câmara, na qual eu cumprimento todos os nossos vereadores presentes. E antes de começar a nossa explanação, eu gostaria só de registrar um esclarecimento sobre a reclamação do Dr. Nínio, que ele levou para a doutora Regina Ciol, que assim, do dia 30/10, eu fui procurada pelo Dr. Nínio, o qual chegou por volta de 6 horas da tarde, numa sexta-feira, querendo protocolar uma notificação extrajudicial, no qual ele me dava um prazo de 9 dias para estar fazendo o pagamento dele, referente ao mês de agosto e setembro, senão ele estaria entrando na justiça para não precisar suspender os atendimentos. Foi quando eu falei para ele: não, doutor Nínio, não tem necessidade da gente ir para a justiça, quantos anos o senhor está conosco? Pelo contrário. E quando eu informei ele que o mês de agosto havia sido pago dia 18 de setembro, ou seja, 12 dias antes do vencimento, ele desistiu de protocolar a notificação. Mas, levando essa questão que a gente, vocês vão entender o porquê da nossa dificuldade financeira, que infelizmente essa questão dos nossos prestadores, principalmente da oncologia, ainda existe atraso, nós não conseguimos cumprir o contrato dele. A exemplo, ele me dá 30 dias para pagar em relação ao mês de competência, ou seja, dia 30 de setembro estava vencendo naquele dia 30 de outubro, então ainda estava vencendo, mas no ano de 2015 foi o primeiro mês que houve um atraso, outros meses a gente estava conseguindo até pagar antes do vencimento. E aí foi quando ele falou: não, mas se continuar assim, eu vou ter que ver, eu vou precisar, de repente, diminuir os nossos atendimentos. Eu falei: olha, mas se diminuir os atendimentos, nós temos que rever o contrato. Eu não posso pagar para o senhor um contrato baseado na mesma quantidade, numa quantidade inferior de cirurgias. Só para esclarecer isso, então, até ele foi um equívoco dele, o mês de agosto já havia sido pago, e ele quis sim protocolar, então não foi, quando ele falou que ou a gente pagaria em dia ou ele iria para a justiça. Eu falei: não, o contrato tem dois, ele não pode ser leonino para ambos os lados, é lógico, o senhor fica à vontade, para a gente negociar o contrato, mas não assim, que eu pedi para ele: assina aqui, o senhor está sendo, não precisamos mais do senhor. Pelo contrário, a gente sabe, do excelente trabalho que ele sempre realizou na Santa Casa. É só isso que eu gostaria de realizar, de trazer para vocês, para explicar em relação a essa reclamação que ele fez. Bom, o nosso UNACOM, ele tem um contrato físico hoje para cirurgias. O principal problema hoje nosso da oncologia são os nossos contratos. Nós temos um contrato da alta complexidade para fazer 234 cirurgias ano. Esse contrato, num valor financeiro de R$ 46.110,35. Ocorre que a Santa Casa, desde quando ela foi credenciada por PPI, ou seja, uma série histórica, com uma remuneração baixa, não uma resolução, igual foi o caso agora que nós podemos acompanhar de Pouso Alegre e outros serviços que credenciaram depois da Santa Casa. Então, ao longo dos anos, e até por ajustes financeiros, nosso contrato atual é R$ 46.110 para 19 cirurgias e meia, para dar as 234 no ano. Desde fevereiro de 2014, nós estamos convivendo ansiosos aí com a implantação de uma portaria, que é a portaria número 140 do Ministério da Saúde, que ele traz uma readequação, uma redistribuição, uma reorganização do serviço oncológico a nível nacional. Então, essa portaria hoje, ela já foi prorrogada 2 vezes, então não sei se sai alguma coisa dessa semana, desses dias, eu tenho informação que ela vai sofrer alterações. Ela nos obriga, o nosso UNACOM, que deve ter uma referência para 500 mil pessoas, a um atendimento de realização de 650 cirurgias, uma média então de 54, para não sermos desabilitados, para não perdermos o credenciamento. Então, hoje, se eu com 46 mil, eu teria um custeio, vamos falar, de 2.364 por cirurgia.
quando eu realizo 54, se eu não receber esse extrapolamento, eu vou receber R$ 853 por cirurgia. É impossível fazer uma cirurgia oncológica, né? Os materiais que hoje nós gastamos, grampeadores, né? Só o grampeador é 2 vezes esse valor. Então, o que acontece? Ao longo desses anos, acontece os extrapolamentos e nós estamos recebendo, né? Do Estado, e até esse ano houve um pagamento do próprio município de extrapolamento também. Mas, com um teto, então, de 46 mil, para atender dentro da mesma custo, né, que nós apuramos, de 3.471, essa é a média hoje no custo de cirurgia oncológica da Santa Casa, baseado na tabela SUS. Então, nós fizemos todo esse levantamento. Eu precisaria hoje de R$ 187 mil, ou seja, no nosso contrato de cirurgia, aumentar 141 mil para conseguir fazer as 54 cirurgias que o Ministério da Saúde está nos obrigando para, né, não haver o descredenciamento, desabitalização do nosso serviço. Esse próximo slide eu trago para vocês uma série histórica de 2013 a 2015. Então, em 2013, nós realizamos 551 cirurgias, né, a 1.778.000. O nosso contrato me pagou 234 cirurgias, desculpa, ou seja, 496 mil. O contrato era um pouquinho mais baixo do que do incremento que teve em 2014. Então, houve um extrapolamento de R$ 1.282.839 em 2013 e um extrapolamento de 317 cirurgias. Em 2014, né, R$ 1.774.260, realizamos 569 cirurgias, ou seja, recebemos R$ 553.324 e um extrapolamento de R$ 1.220.936. Então, cumprimos 335 cirurgias a mais do nosso contrato. Em 2015 não foi diferente, né? Nós produzimos R$ 1.621.000 para 554 cirurgias, recebemos do contrato 553 mil, que são as 234, e houve um extrapolamento então financeiro de R$ 1.068.320 cirurgias. Renata, desculpa, eu vou só para ficar bem claro, você está falando de todas as cirurgias de alta complexidade. De alta complexidade. Isso. Não é só o NACOM. Aqui é nesse slide é todo. Só o NACOM. Só o NACOM. Só o NACOM. Tá. O NACOM de alta complexidade. Tá, ok. Tá? Obrigada. Então, esse extrapolamento recebido, nós recebemos extrapolamento de 647 mil. Então, ainda tem, né, um extrapolamento de 2 mil, só nesses 3 anos, de 2.924.000 para 972 cirurgias a mais que foram realizadas. O governo estadual, parte, né, desse pagamento, ele fez um pagamento agora para nós no final do ano, em dezembro, pagando 50% do extrapolamento de 2015. Mas o governo estadual deixou uma lacuna de setembro de 2013 até 31 de dezembro de 2014. Ele não fez porque o governo anterior estava fazendo esses pagamentos também desde 2012, né, de extrapolamento de UTI e de oncologia. E o governo atual, então, deixou essa lacuna de 16 meses, que nós não sabemos se vai ser pago ou não. Setembro de 2013 a 31 de dezembro de 2014. Então, nós temos, né, cumprimos 972 cirurgias a mais em 3 anos e um extrapolamento de 2.904.000 que ainda encontra-se em aberto. Dentro aquilo são as cirurgias. Dentro das nossas internações clínicas, que são as internações para quimioterapia, existe também um teto, né, de R$ 25.567, que dá, né, o anual de 306.812,64, que são as quimioterapias, né, de pacientes internados de longa permanência. E nós também tivemos, né, em 2013, um faturamento de 368 mil, recebemos 306, extrapolou 61. Em 2014, faturamos 391 mil, 306 mil de recebimento, 84 mil em aberto. E de 2015, né, 446 mil contra 306 mil do nosso contrato, ou seja, 139 mil, né, praticamente os 2 anos juntos ali, que nós tivemos extrapolamento somente em 2015. Então, um total geral a receber de extrapolamento das internações clínicas, né, isso dá 285 mil. Para a gente hoje estar
essa portaria nos traz assim uma grande ansiedade, porque ela tem N exigências, né? E é lógico que isso nos assusta, né? Até porque em 2011 nós perdemos uma série histórica. Nós tivemos foi feito um levantamento mesmo em 2011 para o próprio Ministério da Saúde, mas a Santa Casa ficou de fora, porque o município, na época, em 2011, ele não informava o extrapolamento. Então, assim, depois saiu a portaria dando um incremento. Dependendo do número de cirurgias que você realizava, você poderia receber mais 10% ou 20% na RH. E a Santa Casa ficou de fora. Fizemos levantamento, fomos atrás do Estado, na pessoa da doutora Ângela, que era a coordenadora da autocomplexidade, mas não teve chance de junto ao Ministério. A Santa Casa ficou de fora porque o município não informou, não foi informada toda a série histórica real dos 2 hospitais. Ele só informou o teto, então nós perdemos esse incremento que nós percebemos hoje para o próprio diagnóstico do Estado, que foi apresentado para nós no segundo semestre do ano passado, que tem municípios que realmente eles estão recebendo um incremento na RH devido a esse ajuste que foi feito, né, em 2014. Bom, então, né, um sintético desses dois quadros anteriores, seria hoje necessário R$ 187 mil para realizar 54 cirurgias e atender a atual portaria, e R$ 37.199 para as internações clínicas, ou seja, com um teto de 71 mil, nós precisaríamos hoje de um incremento de R$ 152.972 para cumprir a atual portaria. Anualmente, né, um teto de R$ 2.249.000 para 650 cirurgias e para as internações clínicas R$ 446 mil, ou seja, R$ 1.835.000 a mais do que nós recebemos hoje. Sem falar que isso, né, é tabela SUS, né, não é a realidade do custo das cirurgias. Esse slide, como vocês podem ver, ele é do próprio Estado, foi essa proposta que foi nos apresentado, porque com essa portaria de 140 de 2014, cada estado tem que fazer o seu diagnóstico, né, para essa reorganização, redefinir os critérios, referências, e ela nos assusta um pouco, porque quando nos foi apresentado isso em julho do ano passado, o primeiro momento, a vontade do Estado era deixar a Santa Casa com referência somente para micro de poço. Isso inviabiliza totalmente o serviço. Foi na ocasião que nós procuramos, né, o nosso gestor pleno, procuramos, né, o doutor Heloísio, procuramos e pediram ajuda para ele, para ver como se a Santa Casa fizesse assim, se o Estado fizesse isso, nós estaríamos fechando a Santa Casa. E aí, quando ele foi publicado uma deliberação da CIB, nessa deliberação da CIB já veio de uma outra maneira, já veio o Estado colocando a referência da Santa Casa para micro de Poços e micro de Itajubá. Quer dizer, só que com essas duas micros, nós chegamos numa população de 300 mil habitantes, aproximadamente, diferente do 500 mil, que é imposto também porque todas as regras dessa portaria são condicionadas a uma população de 500 mil habitantes. Então, se eu vou ter 296, e essa nossa agonia até hoje, 2 anos que a portaria está aí, e nós não fomos ouvidos ainda, não fizemos nenhuma, né, existe uma promessa de que essa reunião deva acontecer ainda nesse primeiro trimestre, junto com o Estado, né, na pessoa da Márcia Darel, mas nós não sabemos como vai ser as exigências. Eu vou ficar com uma população abaixo de 500 mil? Qual vai ser as exigências, então, perante a Santa Casa? Vai ficar inviável? O que vai ser da Santa Casa? O que vai ser da oncologia da Santa Casa? Então, é isso que nós esperamos, que a gente, ainda nesse primeiro trimestre, porque a portaria traz algumas exigências, como 650, né, cirurgias ano, 5.300 procedimentos de químio, a quimioterapia, por exemplo, a proposta deles é de ter uma inversão, de ter uma redução, 43 mil campos de radioterapia, né, 640 exames de ultrassom no mês. Na Santa Casa não tem uma mínima condição de cumprir isso. Então, o que vai ser exigido da gente realmente? 160 exames de endoscopia. Nós, prestadores, outros prestadores que a gente tem contato da região, nós estamos entendendo como se fosse uma transferência para o hospital dessa busca ativa, né? Nós não temos condição, não temos recurso para fazer essa captação e esse diagnóstico. 240 colono e reto sigmoidoscopia mês.
200 anatopatológico. Então, isso por uma responsabilidade de uma população de 500 mil habitantes. Mas a portaria não define, se você não tiver 500 mil habitantes, o que você vai ser obrigado a fazer, né? Eu tive um contato há pouco tempo com uma técnica do Ministério da Saúde, e a informação que ela me deu que deve sofrer alterações essa portaria, e inclusive que o Estado de Minas recebeu a proposta do Estado de Minas, que é essa, que foi devolvida com ressalvas. Então, nós estamos ansiosos para saber, né, da nossa real responsabilidade. Isso aqui, né, como eu disse para vocês, né, que a proposta do Estado é que nós atendemos só amigo de Poços e Itajubá, e nesse mesmo diagnóstico, ela identificou que a Santa Casa de Poços ela tem uma vocação para cirurgia de cabeça e pescoço. Ou seja, dentro das regiões agregadas aqui da Macrosul, nós atenderíamos Poços e Itajubá, e também seríamos referência para a cirurgia de cabeça e pescoço. Mesmo assim, levantando nossa série histórica, fazendo Itajubá, Poços e cabeça e pescoço, nós não atingiríamos 54 cirurgias mês, porque muda totalmente. Nós perdemos a referência de Alfenas, de Pouso Alegre, né? Então, nós ficaríamos com uma média de 36 cirurgias mês, ou seja, muito longe das 650 que a portaria exige. Né, hoje, dentro da categoria 1, que nós estamos enquadrados, a CESA ela coloca dentro do seu diagnóstico, né, que a cabeça e pescoço ela define, a categoria 1 ela define como mastologia, urologia, pele e cirurgia plástica, esôfago, gastroduodenal e vísceras anexas e outros órgãos intraabdominais, ginecologia e coloproctologia. Então, essas são as especialidades que o nosso UNACOM, né, é obrigado a cumprir e tem cumprido, né. E aí, eu só queria, assim, falar para vocês que quando nós olhamos os nossos relatórios, os nossos números, isso é uma coisa que existe essa preocupação, a gente tem conversado isso direto com a gestora, com o município, porque todos os números que nós levantamos, Poços representa 50%. De todo o extrapolamento, do atendimento. Então, é lógico que qualquer um, né, o SUS é universal, a saúde é direito de todos, mas o que a gente percebe é que está onerando o município de Poços, mas será que, inclusive, nós estamos pedindo uma ajuda para o município, nos casos que essa regulação, quando fica evidente que o município que o paciente não tem referência conosco, para que ele faça essa regulação, né? Porque hoje é muito simples, você vai em qualquer município, você consegue abrir um cartão do SUS. Por que eu estou falando isso? Até para justificar para vocês, né? Porque o câncer ele tem esse apelo, nós temos que resolver em 60 dias, nós temos que definir o caso e resolver, mas a gente percebe que o município de Poços está sendo onerado, porque será que 50% de todo o nosso atendimento, realmente, será que esse paciente é de Poços? Né? Será que na luta, né, pela sobrevivência, pela sobrevida dele, ele está... Às vezes fica evidente para a gente que ele não é morador daqui, que ele tem um parente aqui, ele conseguiu uma declaração de residência, ele vai junto ao cartório, faz uma declaração de residência. Então, isso também nós temos agora, já praticamente um mês, nós estamos trabalhando assim com o município, olha, isso está evidente, assim, todos os exames são de fora. E agora, né, ele está pedindo o cadastro aqui, se você for aceitar, você vai aceitar como Poços, como Machado, como, né, até porque nessa deliberação o Estado define que a partir de janeiro desse ano a gente já deveria estar atendendo dentro do que ele ordenou, só que a portaria, né, só que nós não conversamos ainda. Então, exemplo, Alfenas, amigo de Alfenas, a gente deveria estar atendendo hoje somente Botelhos e Bandeira do Sul. Os outros municípios, todos, desde quando credenciou Alfenas, eles deveriam, os pacientes, né, de primeira vez, os pacientes novos, eles têm que ir para Alfenas, a referência é lá, e os outros pacientes só ficariam conosco os pacientes já em tratamento. Então, a gente percebe isso também, né, que Poços de Caldas, às vezes, acaba sendo onerado, né, por essa... não sei se fragilidade, mas assim, que a gente precisa identificar realmente quando a referência é nossa, porque o paciente vem, lógico, nós somos, né, mais solidários, essa questão, né, do SUS é um direito de todos, mas ele tem que ir trabalhar também dentro da referência dele. E há anos atrás, a doutora Regina, que é prova, né, a doutora Mauri, existia só Santa Casa e Varginha.
Quantos outros serviços a gente percebe dentro do mesmo, né, dentro do mesmo teto, dentro do mesmo bolo foram criados. Hoje nós temos Alfenas, Pouso Alegre, né? Existe um boato de que Itajubá possa pleitear um credenciamento. Se acontecer isso, vai ficar muito difícil para a gente. Né? Foi quando nós procuramos a doutora Heloísa, e agora? O que vai acontecer com a nossa oncologia? Nós vamos perder a oncologia? E se para aprovar algum credenciamento de Itajubá? Os pacientes de Itajubá, eles não trocam o nosso atendimento por Pouso Alegre, eles preferem passar dentro de Pouso Alegre e vir ser atendidos conosco, né, do que ficar em Pouso Alegre. E é realmente complicado. A gente pega a micro de Pouso Alegre, ela é muito grande. Você vai olhar a PPI não define para mim qual que é o município. Né? E ela fala da micro. Então, nós precisamos dessa regulação, nós estamos em constante contato com a Secretaria de Saúde para pedir isso. Olha, esse município tem referência, eu vou continuar atendendo. Né? Até por esse trabalho que nós estamos fazendo, a regional, esses dias, se posicionou, nossa regional de saúde, Pouso Alegre, falou, não, Ipuiuna, toda a referência deles é de vocês. Eles não querem ir para Pouso Alegre, eles querem ficar com vocês. Então, os casos de Ipuiuna, né, é isso que nós precisamos definir, essa é a nossa ansiedade para que essa portaria venha, redefina, né, quem vai ser o quê, onde vai ser as referências, mas também, por outro lado, nós ficamos muito angustiados com essa possibilidade de perder uma população aí de pelo menos 200 mil habitantes, né, para exigências do Ministério da Saúde. É isso, estou... Eu não sei, Renata, realmente nós não colocamos, não sei se você... Bom, eu faço a pergunta, então, depois. Eu vou abrir o plenário primeiro. Alguém quer fazer algum questionamento? Vereador Tiago Cavelã é o primeiro inscrito. Senhor presidente, novos colegas, Renata, em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o convite dessa casa. Apenas a título de esclarecimento, fugindo um pouco da sua apresentação, mas eu gostaria, e acredito que outros vereadores também, de notícias a respeito da construção do Hospital do Câncer, que foi debatido nessa casa, foi promovida uma audiência pública, alteramos a lei de macrozoneamento para que pudesse permitir que a lei se adequasse a um projeto que já havia sido desenhado, e até então não vimos mais movimentação a respeito desse projeto. A quantas anda ainda podemos manter as esperanças de termos ali construído um Hospital do Câncer, que no nosso entendimento seria tão importante, não só para o município, mas para a região? É isso, obrigado, e mais uma vez, parabéns pela exposição. Obrigado. Obrigada. Na verdade, nós sempre falamos em Hospital do Câncer, mas só lembrando que essa estrutura seria de um ambulatório, né? E a gente atenderia a questão do hospital, das internações. Não, mas só para aproveitar a oportunidade para colocar essa questão do Hospital do Câncer. Ele nunca foi um hospital, na verdade, né? Sempre essa questão da oncologia, aproveitando as estruturas, né, do nosso hospital. Eu gostaria até de agradecer à Câmara, né, pessoalmente, em relação ao que foi aprovado aqui, porque possibilitou o nosso projeto. Mas, em 7 de outubro do ano passado, nós levamos, né, pela primeira vez, todos os projetos, porque aí foi feita toda a licitação, conseguimos todos os projetos executivos. Nós estivemos com a doutora Heloísa no Estado para entregar os projetos, e, na ocasião, o doutor Fausto solicitou que nós fizéssemos a retificação no projeto, tendo em vista, porque o projeto, até então, ele incluía 6 andares, né? E, inclusive, radioterapia e um andar para oncologia pediátrica, que seria o nosso, vamos falar assim, a nossa ampliação do serviço, que a gente se tornaria um CACOM, atenderia, né, todas as especialidades, então, atendendo a questão da pediatria. E aí, nessa ocasião, o doutor Fausto pediu que nós certificássemos o projeto, porque ele entendeu também que teria um custo essa obra. Primeiramente porque nós tínhamos 10 milhões aprovados, 4 milhões da primeira fase, 6 milhões da segunda fase, e tinha sido desembolsado até então R$600 mil. E poucos dias antes dessa ida ao Estado, nós recebemos do jurídico da SES um ofício falando da rescisão unilateral dos dois, até pelo tempo, porque o primeiro convênio ele era de 2010, que seria necessário uma rescisão dos dois convênios. No primeiro momento me deu até um certo alívio, porque sempre nós questionamos o Estado, como nós faríamos essa licitação? É impossível você pegar um projeto, né, de engenharia e falar, olha, eu vou licitar até aqui 4 milhões, daqui para frente vai ser 6, e a gente não estava achando realmente uma abertura na legislação para
Então, nós entendemos que isso ia ser resolvido, ia estar rescindindo os 2 convênios, e o Dr. Fausto falou, não, nós vamos rescindir esses 2 convênios, vai ser pego esses 10 milhões como lastro, só que a planilha orçamentária que nós apresentamos para ele era de 16 milhões e 800 mil. E isso de acordo com a tabela, né, do próprio Estado para os projetos de engenharia. E aí ele pediu, então, que fosse retirada a radioterapia, porque isso representaria, né, em média, 20% do custo da obra, na ocasião até estava presente o nosso superintendente, o doutor Luiz, da nossa regional, e ele pediu também que nós retirássemos a questão da oncologia pediátrica. Por quê? Porque Pouso Alegre, né, a justificativa dele, já está fazendo atendimento, já realizando esse atendimento sem ser credenciado, criando uma série histórica, e o processo deles de credenciamento já está mais adiantado que o nosso. Porque a vigilância sanitária, primeiro você tem toda a estrutura, depois você vai lá e pede a vistoria para habilitação. Então, ele falou, olha, não existe demanda, né, na nossa Macrosul para 2 serviços. Apesar de eu ter informação também que Passos também está pleiteando, então acho que a briga está entre Passos e Pouso Alegre para definir quem vai ser o serviço de oncologia pediátrica da nossa Macrosul. E aí, nessa discussão, nós falamos, nossa, tanto, né, foi um desgaste, foi meses, né, de espera para a gente aprovar o projeto, pela legislação municipal, pelo apoio de vocês. E aí, quando ele falou da questão da ampliação do serviço de hemodiálise também, que nós sabemos dessa dificuldade, e hoje nós passaríamos, de acordo com o que foi apresentado por ele, pelo estudo que a nossa regional fez, nós só teríamos a demanda para até 27 pontos. Isso levantamento da nossa regional de saúde. Então, o que seria a proposta do Estado? Nós retiramos a radioterapia, porque não justifica já ter o serviço da clínica memorial, e 3 bilhões e 300 mil, 3 milhões e meio aproximadamente, seria o custo dele na obra, mais os equipamentos, né, e a oncologia pediátrica. E nesse local da oncologia pediátrica, nós faríamos, então, o ambulatório da hemodiálise, e aonde seria a radioterapia, ela precisaria de toda a parte de apoio, osmose reversa, né, e seria utilizado para a própria hemodiálise. Depois dessa reunião, nós fizemos reuniões técnicas junto, né, na Secretaria de Saúde, no gabinete do prefeito, junto com a nossa regional de saúde, e nós conseguimos a aprovação do projeto arquitetônico, né, que a Santa Casa tem uma arquiteta, nós conseguimos a aprovação do projeto arquitetônico conforme solicitação do Dr. Fausto. Só que existe, então, essa solicitação, né, o próprio superintendente, né, do próprio Dr. Fausto, que agora a Santa Casa precisa fazer um novo plano de trabalho para poder fazer esse convênio. Só que nós não podemos ser responsáveis de fazer nada no achismo, não posso chutar um valor, né? E a nova documentação que a SES nos obriga a encaminhar, ela é muito clara. Qualquer valor acima do valor apresentado, né, para o plano de trabalho, seria de responsabilidade da Santa Casa. Então, o que a gente precisa hoje? O projeto que eu tenho, ele não atende mais. Assim, atende na questão macro, mas nós precisamos fazer uma retificação dele. Porque até tem a questão legal, de ética, nenhum engenheiro. Eu não posso listar uma obra e falar, a hora que você vai ganhar a obra, você vai retificar o projeto. Por quê? A estrutura, vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples, né, igual eu entendi. A estrutura da radioterapia, ela tinha uma estrutura as paredes dela de 1,5 metro de baritagem. Então, ela recebia uma carga ali dos pilares, que hoje, quando eu não tenho mais a radioterapia, eu tenho que tirar essas paredes de 1,5 metro, muda totalmente a questão estrutural. Né? Muda totalmente a questão estrutural. Então, nós precisamos. E qual que é a dificuldade? Se o Estado hoje me der, vamos falar, ele fornece para a Santa Casa lá, eu vou te fornecer um recurso para fazer o projeto, nós vamos começar tudo de novo, licitação, e vamos perder esse projeto que foi feito. Aliás, né, muito bem feito. Mas a nossa solicitação, então, para o Estado é de que ele nos faça um convênio para medicamento, materiais, né, para que ele me reponha um recurso de aproximadamente R$100 mil, R$98 mil,
Do outro lado, eu vou contratar com recurso próprio a retificação da mesma empresa, para ganhar tempo e dinheiro, né, para não ter desperdício de dinheiro público, em primeiro lugar. Até porque a Santa Casa, já como houve a rescisão unilateral do Estado desses dois convênios, nós já devolvemos aproximadamente 584, 585 mil para o Estado. Né? Então, já tivemos que fazer a prestação. Nós recebemos 600 mil, pagamos os projetos, e dos 600 mil eu devolvi mais de 580 mil. Então, isso já foi prestado, já está, né, no cofre do governo estadual, e aí essa solicitação. Então, às vezes, né, a gente tem ligado, conversado com o jurídico, conversado com o setor de engenharia do Estado, falei, você tem que mandar a documentação, mas eu não consigo mandar a documentação, porque eu tenho planilhas para preencher, eu tenho que apresentar o projeto, eu tenho que apresentar o cronograma de financeiro. Eu não posso chegar lá e falar, eu acho que vai ficar em 13 milhões e meio. Eu tenho que ter uma planilha, e aí nós cotamos a mesma empresa, né, que ganhou, que fez os projetos, e é necessário aproximadamente 100 mil reais para a retificação dos mesmos. Então, nós temos uma proposta dele já por escrito, isso foi encaminhado, né, tanto para o doutor Heloísio, quanto para o secretário estadual, para o nosso superintendente, né, para a gente definir essa questão, porque a Santa Casa não dispõe de recursos para fazer a retificação do projeto de engenharia. O arquitetônico já está, inclusive, aprovado com as solicitações dele. Mais algum vereador quer fazer algum questionamento? Vereador Marcos Tadeu. Senhora presidente, senhor secretário, em nome dos colegas vereadores, público presente, a Renata, parabéns pela sua apresentação. É uma coisa que me deixou em dúvida aqui, sobre o mesmo questionamento do vereador Tiago Avelange, depois da rescisão dos dois convênios com o Estado, houve assinatura de um novo convênio? Então, isso ainda não. É isso que eu estou... inclusive o Estado, né, tem recebido recado deles, né, através da doutora Fátima, a própria assessora ela é assessora da chefe de gabinete, do doutor Fausto, né, tem me cobrado essa documentação. E aí, o que eu encaminhei para ela? Eu encaminhei o mesmo ofício que eu encaminhei para o doutor Heloísio, para o doutor Luiz, pedindo essa questão, explicando isso. Eu estou devolvendo 600 mil, eu preciso, o anexo 3, que eles chamam, né, acesso, para eu preencher o anexo 3, eu preciso do cronograma físico e financeiro, eu preciso de todo esse orçamento. Esses 16 milhões e 800, o engenheiro chegou nesse valor baseado numa tabela do próprio Estado. Então, assim, na tabela, né, que ao longo do tempo isso foi sofrendo modificações, é lógico, porque iniciou numa tabela lá em 2010. Então, dos 10, eu preciso hoje, para cumprir o que o Estado está solicitando, eu preciso retificar os projetos, né? Há pouco tempo eu conversei até com o doutor Fausto mesmo, para ver se ele ainda tinha alguma dúvida, se ele, não, eu entendi, mas eu preciso, a Santa Casa não dispõe. Então, para mandar a documentação para o Estado, eu preciso definir, a não ser que o Estado faça um termo, né, com a gente, não sei como seria isso, se seria possível, eu acredito que não, porque não tem como eu mandar para a linha financeira. Inclusive, agora, para a próxima semana, eu quero estar definindo isso novamente, preenchendo, né, o que a gente consegue, mas existe uma declaração nesse anexo 3, que ela é bem clara, qualquer valor acima da planilha orçamentária é de responsabilidade da instituição. Então, a Santa Casa não pode arcar com nada disso. Então, inclusive, para eu ter o valor absoluto, você tirou a radioterapia, então deve ser um custo de 20% do total da obra, deve ser 13 milhões, 14 milhões, nós não queremos fazer nada no achismo, né, para não sermos levianos aí depois e falar que não conseguimos, né, finalizar a obra, não conseguimos a licitação. Então, mas existe sim, inclusive isso desde outubro, que ele colocou, olha, vai lá e aprove o projeto arquitetônico. Nós, né, cumprimos isso com êxito em relação de tempo, né, e inclusive já com, se não me falha a memória, 25 pontos no salão e 2 pontos na sala amarela para hemodiálise. Então, teria um incremento, sim, eu não sei se para 24 ou 36 pacientes, mas depois eu posso mandar essa informação para vocês por escrito. Inclusive o projeto, né, para vocês conhecerem. E aonde seria a radioterapia, seria a parte da osmose reversa, né, e de todos os apoios, né, sala de manutenção de equipamento, tudo para hemodiálise. Então,
apesar do compromisso do Dr. Fausto da gente assinar um projeto, assinar um convênio com um laço desses 10 milhões, eu estou assim, amarrada porque eu não consigo finalizar a documentação. Né? O projeto inicial, ele teve uma inclusão de um andar a mais, que era pediatria, né? Na parte de tratamento. Sim, que é um serviço que hoje nós não temos. Agora, como teve a perda, infelizmente, nós perdemos esse serviço, foi retificado isso do projeto? Foi retirado esse andar a mais? Demora? Não, esse andar, onde seria a oncologia pediátrica, vai ser o ambulatório da hemodiálise. Então vai continuar esse... Não, então não perderia esse andar. Foi até eu falei, nossa, foi tanto sacrifício para o hospital, 23 meses para conseguir aprovação geral no município, foi uma luta, né? Foi uma conquista para a gente, até pela dificuldade de espaço físico que nós temos, a hemodiálise hoje, onde ela se encontra, inclusive, eu não consigo ampliar, né? Foi da oncologia pediátrica. Então ele pediu, ele definiu, então, em síntese, né? O que muda? A radioterapia vai continuar na clínica memorial, não vai para a Santa Casa, e a oncologia pediátrica não vai ser de posse. Ela, na ocasião, foi colocado pelo Dr. Luiz, que o processo dele já tá adiantado, né? Mas dias antes eu tinha conversado em Passe, e Passe também falou para mim, o meu projeto também já está adiantado, vai ser meu. Então, só que eles já estão atendendo oncologia pediátrica para... inclusive, eu pedi nesse ofício que eu encaminhei para os nossos autoridades, né, eu fiz essa colocação para eles, de como seria essa questão porque antes dessa portaria 140, a portaria exigia a centralização do serviço, inclusive da radioterapia. Né? A Santa Casa está habilitada como um complexo hospitalar, apesar da Santa Casa entender que nós não somos um complexo hospitalar, né, de radioterapia, o Ministério definiu assim e ele entende que nós somos complexo hospitalar. Então, eu pedi, inclusive, chegou inclusive o parecer, porque ele fala, não, o Estado definiu que não, a Santa Casa é um complexo hospitalar e não vai ter problema. Né? Então, a radioterapia continua lá na clínica memorial e a oncologia pediátrica não seria nossa. E aí, a hemodiálise estaria sendo ampliada dentro dessa estrutura. Esse trabalho de oncologia pediátrica é muito usado? Olha, a última informação que eu tenho, eu não sei se mudou isso, mas a gente ouve sim, que são menos de 100 pacientes, em torno de 80 a 100 pacientes. Até esses dias acho que eu fui um pouco mal interpretada, quando eu dei uma declaração falando que, graças a Deus, não existe demanda para 2 serviços, existe para 1, né? Porque é lógico que todo serviço você tem um custo para manter. Você vai trazer um médico, né? Falar, você vem aqui hoje atender 20 crianças, 15 crianças, montar toda uma estrutura, um andar inteiro, porque tem que ter, né, essa questão das exclusividades de espaço, né? Então, assim, não é simples assim, só que batendo, né, o martelo com essa definição, a oncologia pediátrica não vai ser atendida em Poços de Caldas. Obrigado, Renata. Mais nenhum? Vereadora Maria José? Senhora Presidente, Renata, muito obrigada pela sua presença. Eu vou fazer uma pergunta que até não sei, é por questão jurídica. Você tinha os 600 mil daquele primeiro contrato, né? Você foi acionada pela Secretaria Estadual de cancelar os 2 contratos anteriores de 4 e 6 milhões. É isso, né? Dentro dos 600 mil que você tinha, não havia possibilidade de alguma negociação para você ter encaixado essa retificação necessária, né, antes que se simplesmente cancelasse, ou foi realmente unilateral, como você falou, né, e não havia possibilidade jurídica? É só isso que eu quero saber, porque já que é um valor até relativamente, vamos dizer assim, pequeno em relação à retificação, para que se dê o começo de todo esse processo novamente, né, e você devolveu 584 mil reais para o governo do Estado, não havia essa possibilidade? Na verdade, nós entendemos, quando nós chegamos lá, dia 7 de outubro, nós entendemos que essa decisão da rescisão notarial, por jurídica, ela era irrevogável, né? Mas essa questão, até porque ela não estaria dentro da planilha, porque quando nós lançamos o edital, dentro da planilha tinha o valor todo de cada projeto, de engenharia, então isso seria impossível mesmo. Foi quando nós tentamos negociar.
Ah, então vou devolver o dinheiro, o senhor, né? O senhor faz esse ressarcimento para a Santa Casa e nós vamos gastar de novo com os projetos, né? Até porque, assim, a gente, quando essa solicitação de que seja através de um recurso para convênio, né? Principalmente por causa disso, para a gente ganhar tempo e otimizar esse recurso que foi gasto, porque é questão estrutural, né? E é lógico que vai sofrer outras influências dos outros projetos também. Vai ficar um projeto mais barato, mas vai depender do tempo que nós vamos levar para executar esse projeto também. Porque daqui a pouco, se a gente não consegue, né, com a inflação do jeito que está, daqui a pouco eu não consigo fazer nem sem a rádio, a gente consegue, né? É lógico, a tabela de estado não tem todo esse, né, esses reajustes assim. Mas, infelizmente, isso nós tentamos negociar também, mas não era possível. Por isso, nós solicitamos, olha, por que um convênio para custeio? Porque se ele me falar, não, Renata, eu vou te dar, então, foi 221 que tinha na planilha orçamentária. Dos 4 milhões, aproximadamente 221 mil, era para os projetos. E se eu falar, hoje 200 mil, eu não consigo fazer de novo. Eu não posso licitar um novo projeto. E como foi, né, já foi conversado assim, porque N são as dúvidas, né? Ah, então você pode lançar? Não. A legislação me proíbe, eu não posso licitar uma obra sem os projetos básicos de engenharia. Então, também, eu não posso licitar a obra e falar, olha, eu tenho que demonstrar, publicar, né, todos os projetos, para depois você executa os projetos. Isso não existe, não pode. Né? E não, então, eu estou tentando entender assim. Então, por esse lado, a gente não precisa realmente retificar o projeto para ter uma planilha, né, fidedigna, né? Até porque essas planilhas todas são aprovadas. Esse projeto 16.800.000, nós só conseguimos levar para o Dr. Fausto quando o Estado deu ok nela. Não, está tudo ok. Item a item, foi toda conferida pelo próprio Estado. Mas essa retificação seria por volta de uns 100 mil reais, é isso? Por volta de 100 mil reais nós conseguimos fazer com a mesma empresa. Só para finalizar a frase, né? Até por questões éticas e jurídicas, eu não... Vamos falar, se eu pudesse listar a obra sem um projeto, quem ganhar não vai poder retificar um projeto que não é dele. Então, ele teria que fazer um novo projeto também. Né? Ok, obrigada. Ok. Bom, não havendo mais quem queira. Renata, primeiramente, dizer para você que quando o Nímio procurou, eu até nem quero pontuar, levar esse pontual aqui, mas a maneira que eu vou fazer a questão para você que foi colocado que as equipes médicas que prestam serviço na modalidade jurídica, não é na modalidade seletista, que nós sabemos que está em dia, né? Que aquelas equipes que prestam serviço na modalidade jurídica teriam aí uma lacuna de débito da Santa Casa de 4 meses. Quando eu tive uma conversa não só com o Nímio, mas também com outros colegas que trabalham na oncologia. Isso então não é verídico. Não, você não tem atraso, a Santa Casa, falo você está aqui representando a instituição, não tem atraso em pagamentos com os médicos que prestam serviço por modalidade jurídica. Sim, existe. 4 meses nunca. 4 meses nunca, agora, nesses últimos... 4 meses não? Não, tirando aquela época lá de 10 anos atrás, não. Hoje, a equipe cirúrgica recebeu, inclusive foi dia 18 ou 19, a equipe cirúrgica recebeu o mês de dezembro, então, dezembro, pelo contrato, eles teriam até 30 de janeiro, então nós pagamos atrasados, 18 dias, tá? Atrasou 18 dias. Não, mas aí é aceitável. E o mês a oncologia clínica, eles receberam em novembro, né? Então, existe a oncologia clínica, sim, está há 2 meses, vamos falar, em atraso, mas a oncologia cirúrgica é somente 30 dias. É o que eu fiz questão de colocar, porque assim, a gente sabe, né, a gente sempre brinca que médico não é muito bom de conta, alguns, né? Então, quando ele chegou pleiteando agosto, setembro, dia 30 de outubro, agosto já tinha sido pago 18 de setembro, né? Até 12 dias antes, porque o contrato dele me dá 30 dias para pagar. Setembro tem até 30 de outubro para pagar. Agosto, né? Quando ele cobrou agosto e setembro. Agosto tinha sido pago 18 de setembro já. Renata, 30 dias antes. Já? Obrigada. Renata, você teria problema? Qual que é o custo que você tem hoje com a equipe, né? Claro que não estou perguntando individualmente, o custo com a equipe médica para a efetiva operacionalização do NACOM? Tanto a equipe
clínica quanto à equipe cirúrgica? Aproximadamente, com os anestesistas e tudo, todos os médicos, por volta de 225 mil. Mensal. Todos os médicos, mensal. 225 mil. mensal. Mais a equipe nossa de profissionais administrativos, enfermeiros, que é em torno de 85, 86 mil, por então 310 mil, vamos falar, a folha da oncologia. Da oncologia, tá. Bom, em relação ao extrapolamento, não vamos considerar a portaria 140, que eu até tenho conhecimento dela, mas assim, qual que é hoje, que a portaria ainda não foi publicada, né? Ela está sendo revista, inclusive. Qual que é o extrapolamento hoje do teto da Santa Casa em relação à oncologia e em relação às cirurgias de alta complexidade, ortopedia, neurologia? Você pode informar? Boa pergunta, assim, eu não tenho esse número exato para passar para a senhora agora, mas assim, principalmente nos últimos... Quando existe esse extrapolamento, vamos falar de 140 mil na oncologia de alta complexidade, por alguns meses, ela só não foi, ela teve um abatimento do que nós não conseguimos cumprir da oncologia, da neurologia e ortopedia. Por quê? Pelas nossas dificuldades e tudo, até inclusive a gente estava há meses já aguardando sair esse mutirão de ortopedia, nós temos conseguido fazer a ortopedia e neurologia mais de urgência e emergência, né? Então, vamos falar assim, as cirurgias de urgência, elas são realizadas, a cirurgia de neuro, praticamente não temos fila mais, isso foi solucionado, a equipe está... Né, a última, de neuro, inclusive do município de Poços, não tinha chegado nada para a gente, tinha algumas cirurgias de Andradas, que é a nossa referência também, mas até o que está lá conosco, não sei se mudou alguma coisa essa semana ainda, né, Cristina? Mas a de neuro está em dia. Agora, o que existe é uma fila enorme de ortopedia, que a gente, inclusive, até para justificar a fala, né, quando eu disse que a gente precisa, assim, regular melhor o paciente que entra falando que ele é de Poços de Caldas, eu ainda citei isso com a doutora Fátima. Por quê? Porque quando eu estou atendendo um município que não tem referência aqui para oncologia, apesar de todo o apelo de ser um paciente oncológico, eu estou deixando de fazer uma cirurgia de um paciente ortopédico que está sofrendo tanto quanto, né? Lógico, cada um tem a sua dor, mas assim, eu estou deixando, a gente precisa também defender o nosso munícipe, né? Então, nós temos, sim, agora nós temos uma notícia, né, da Secretaria que está saindo aí um mutirão para ortopedia, que deve ter mais de 600 pacientes para serem reavaliados. Mas aí, de novo, a portaria vem, né, assim, né, muito tempestivamente, e nos obriga a fazer aqueles pacientes que às vezes já estão preparados. Então, existe uma fila hoje grande somente na ortopedia. É porque hoje quanto está o teto físico de cirurgia da ortopedia? Ortopedia, aproximadamente 28 mil reais. Não. Nós temos 28 mil reais, o teto da... Você está falando da ortopedia? Da ortopedia. 28 mil. 28 mil? Isso, 28 mil reais o teto da ortopedia. Isso, mensal. E da neuro, 18.930. Tá. Qual que é o percentual hoje que a Santa Casa, nas cirurgias, vocês têm que colocar para atender toda a MAIH? Nós tínhamos aí um cálculo de 60% e 40% ficaria para a instituição, para cobrir todos os custos de MAIH. Você tem esse número hoje, Renata? A senhora fala da questão do custeio, dos procedimentos? Exatamente. O de média complexidade, nós vimos a todo instante aí, os artigos, tanto da Confederação da Misericórdia, da Federação, não saiu ainda desse, a cada 100 reais que eu gasto, eu recebo 65. Isso da média complexidade. E, assim, apesar da tabela, um exemplo, assim, a tabela da oncologia para cirurgia, ela é muito boa. Ela é muito boa. Se eu receber a tabela atual, só que o meu contrato não é a tabela atual, eu não mando a fatura e recebo a tabela atual, eu recebo um valor fixo. Então, eu vou dar um exemplo de uma cirurgia de retossigmoidectomia. Nós pegamos esse caso lá de um paciente que fez essa cirurgia e a conta dele ficou aproximada, tem que falar rápido, senão eu não falo não. Nós pegamos esse exemplo, essa cirurgia ficou um valor aproximado de 10 mil reais, 9.800 reais. Mas
o recurso que eu recebo hoje, né, ou é 2.300, ou se eu não receber o extrapolamento pode virar R$800. Então, assim, a tabela, porque na tabela, inclusive, quando nós faturamos, estão ali todos os grampeadores. Então, assim, eu demonstrei para vocês no primeiro slide, desculpa, eu saí aqui, eu queria demonstrar, que se eu fizesse só 20 cirurgias, eu estaria recebendo por cada cirurgia R$2.300. Só o grampeador, um grampeador é 1.033, mais 3 cargas de R$254 cada, vai dar R$1.795. Ou seja, se eu pagar o grampeador, eu não pago o médico, eu não pago o fornecedor do medicamento, eu não pago a folha. Então, assim, ele está na tabela, ele está no faturamento, mas eu não tenho essa... Não é igual a bariátrica. Se a oncologia fosse igual a bariátrica, seria excelente. A bariátrica não tem goza de 1 centavo. Por quê? Porque é o FAEC, né? É a ficha de atendimento extraordinário, né? Então, nós não, eu recebo 46. Então, isso estou dando um exemplo de um grampeador. Tem cirurgias que são precisas mais de um grampeador. E eu não recebo esse grampeador. Na oncologia, não. Então, Renata, você não me respondeu... Desculpa. Não, você não respondeu objetivamente o valor de extrapolamento de teto que você tem hoje, teria hoje para receber a Santa Casa. Olha, porque você fala que na portagem... Quanto é o valor? Do 2015, nós fechamos com uma média de 88 mil mês de extrapolamento. Tá? Por quê? Dos 141 mil que eu não tenho para oncologia, esse incremento, ele tem um desconto quando eu não cumpro, vamos falar assim, a oncologia, a cirurgia de alta de neuro e de ortopedia. Então, a alta complexidade tratada desse jeito, se eu não cumpro, ela dá uma diferença para a gente. Eu estou falando esses valores para a senhora dentro do contrato, inclusive, de média. Mas se eu posso, quando a gente apura a oncologia em si, né, ela traz um valor diferente. Eu preciso hoje, uma série histórica, cada cirurgia minha tem um custo de 3.470. Isso tabela SUS, a tabela atual, né, de cada mês. Renata, uma triste notícia aí você deu, né, da oncologia, tudo bem, mas eu acho que mais uma vez, Poços de Caldas ficando para trás, mais uma vez, né, Poços de Caldas, por questões de regional, que eu sempre falo isso aí para mim é uma falta de luta política, violenta, é uma opinião que eu tenho já há muito tempo e cada vez mais vai sedimentando essa opinião que eu tenho. Sempre Poços de Caldas perde, sempre perde, sempre perde. Bom, a última questionamento para você, Renata, é o seguinte, teria muitos, mas aí nós não saímos daqui, mas assim, em relação à expansão do NACOM, né, do prédio do NACOM, do ambulatório, não é um hospital que se fala erroneamente hospital, né, mas não é. Você tem conhecimento se tem no orçamento do Estado este valor para Poços de Caldas? Para a expansão do NACOM e Poços de Caldas, você procurou saber se foi colocado no orçamento, porque é um valor substancial, importante e que tem que ser colocado no orçamento do Estado. Concorda comigo? Concordo. O Estado não vai poder repassar um recurso se não estiver no orçamento, né? O orçamento é um planejamento. Então, você tem esse conhecimento, a Santa Casa já procurou saber se tal ou não, porque às vezes fica essa situação, eu acho que aí tem que ser, na minha opinião, uma transparência, muita claridade para vocês e para a própria população em relação a essa situação da expansão do NACOM. Você tem esse conhecimento? Olha, palavras do próprio doutor Falso, que esse recurso dos 10 milhões estaria seguro esse laço para o próximo convênio. Então, assim, os 10 milhões, ele falou, olha, eu vou pegar esse lastro, rescindir, até eu pedi para ele um prazo, olha, então vai estar sendo rescindido mesmo, o senhor me dá mais tinha um projeto que estava faltando aprovação do DEMAI ou do DME, acho que do DME. Estava faltando uma aprovação do DME, eu falei, olha, eu não posso pagar enquanto não tiver aprovação do projeto, o senhor me dá mais um prazo para eu finalizar então e fazer e nesse meio tempo foi publicado, acho que 18 de dezembro, 19 de dezembro, a rescisão. Então, ele tem esse compromisso com a gente que os 10 milhões estaria ele pegaria esse laço para o próximo convênio. Tá. E a última mesmo, é a questão dos leitos. Esses dias até o vereador professor Flávio recebeu aí uma resposta para pedido de informação. Então, vocês têm o planejamento de aumentar realmente os leitos de UTI e leitos de internação clínica, Renata, ou cirúrgica?
Isso também nós discutimos com o Dr. Fausto no dia 7 de outubro, porque a questão da UTI, aliás, nos traz muito, né, muito contratempo, porque nós temos hoje 7 altas complexidades e somente 10 leitos de UTI. Então, agora, a obra da neonatal, né, finalmente ela começou, nós já estamos fazendo a obra, provavelmente no segundo semestre já sendo inaugurada, se tiver nenhum contratempo, e aí eu coloquei para ele dessa necessidade, né, de um convênio para poder essa ampliação, porque eu preciso retirar a neonatal de lá. É lógico que se eu tivesse o compromisso, né, de que você pode levar a neonatal, por exemplo, para a suíte, igual, né, e a gente tivesse... Só que hoje, para cada leito, eu preciso de 150 mil. Então, no mínimo, 1,5 milhão, mas o projeto existe, desculpa. Né? O projeto existe para ampliação de 10 leitos com a saída da neonatal. Então, concluindo a obra da neonatal... 10 leitos da UTI adulto, desculpa. Da UTI adulto, né? E, inclusive, isso foi passado em 2013, final de 2013, numa CIB, né, macro que teve lá em Varginha, desse compromisso, até da Rede Resposta, eles nos solicitam isso. Santa Casa hoje destina 76% dos leitos para o SUS. Né? Então, e os nossos leitos cada vez sendo... Né, cada vez mais sendo diminuídos ali, enxugados para cumprir as legislações. A cada obra que nós vamos fazer, nós temos que reduzir leitos para atender as legislações. Então, só que assim, esse projeto, existe um projeto de ampliação do hospital, que nós precisamos readequá-lo, mas que seria, né, na extensão, projeto original de expansão da Santa Casa, né, que seria ali a continuidade da pediatria, mas isso primeiro a gente tem que resolver os problemas crônicos nossos, né, mas o projeto para a UTI, ampliação, e foi colocado isso para o doutor Fausto, ele até, né, identificou o doutor Heloísio como responsável para conseguir uma emenda para a gente, para os 1,5 milhão, né, para os equipamentos e tudo. O projeto da neonatal, que está sendo executado, ele também já possui recursos para os equipamentos. Né, quantos leitos neonatal? A neonatal, ela vai ampliar para 16 leitos. Só que a legislação mudou. E quando foi aprovado o projeto, já existia uma nova legislação que ela te dá... Você tem que ter um parâmetro. Para cada leito de UTI, você tem que ter um parâmetro para os cuidados intermediários. Então, sinceridade, que poderia se tornar 16 leitos, 14 SUS e 2 convênios, eu não sei se nós vamos conseguir. Apesar de já ter sido aprovado, a legislação já existia, se não me falha a memória, a portaria 930, apesar de já existir a portaria quando foi aprovado o projeto, agora está sendo feito esse questionamento, se nós vamos, aonde vão ser os leitos de cuidados intermediários. Então, hoje a gente consegue colocar o cuidado intermediário na ala da pediatria, ou então nós vamos ter uma redução do número de neonatal para atender os cuidados intermediários dentro da neonatal. Então, isso nós ainda vamos discutir a hora que for realmente aprovar os leitos, que para a gente, assim, é lógico, né, tem essa questão, a gente sabe, o cuidado intermediário, né, ele é necessário, tudo, mas, inclusive, a obra da pediatria, ela foi inaugurada depois de muitos anos, que está trazendo um conforto, mas o cuidado intermediário também traz, se não for as mesmas exigências quase as mesmas exigências da neonatal, e com um custeio muito inferior. Então, seria uma dificuldade para a gente também de manutenção, de aí poucos leitos seriam ampliados, realmente. Eu acho que a questão de leitos hospitalares é um problema crônico, muito crônico e grave, porque, na verdade, com as especializações, foi se reduzindo os leitos de cuidados intermedios de média complexidade, necessária internação, haja vista a dificuldade para internar tanto na Santa Casa, um pouquinho menos lá no Santa Lúcia atualmente. Bom, Renata, eu gostaria de agradecer. Tá, pode falar, por favor. Muito obrigado aí pela oportunidade. A ortopedia, né, que a gente sabe, tem várias pessoas aí na fila. A Renata disse que tem possibilidade de um mutirão, algo assim, mas isso é fato verdadeiro, real mesmo, ou apenas um sonho ainda? Essa Cristina Granato pode me corrigir se eu falar alguma besteira, mas assim, essa informação veio da Secretaria de Saúde agora, esse mês, né, no início do mês, de que está para acontecer um mutirão. Porque tem pessoas que estão há anos aí esperando cirurgia, com certeza. Né? Prótese e tudo mais. Exatamente. Eu não sei falar para o senhor hoje se esse seria
dentro da média complexidade, outros procedimentos de alta, mas eu acredito que seja mais voltado para a média complexidade, que eu acho que já vai atender uma grande parte. Mas, por exemplo, o último mutirão que nós tivemos foi para 27 pessoas, e aí, né? Então, assim, depois... então, o recurso tem que vir... Quantas pessoas tem lá hoje na fila? Olha, que nós sabemos que deve ter no mínimo 600 pessoas para serem reavaliadas. Então, essa questão da ortopedia, quando eu disse que nós estamos atendendo os casos de urgência e fazendo, um exemplo, com essa dificuldade nossa, né, da oncologia, de você ter ali todo o custo dela, que está além do que foi apresentado, né, assim, desculpa, assim, dentro dessa tabela, que não é o real que eu recebo e tudo, eu tenho dificuldades, às vezes, com o fornecedor, lógico, para atender, né, e cumprir com ele somente os de urgência, né? Então, o senhor imagina, assim, se a Santa Casa fizer mais esse subsídio, nós não aguentamos por isso, mas eu acredito que agora o Estado, porque nós percebemos que isso não é só um problema de posse, realmente tem um problema, né? E se o senhor levantar a questão das próprias próteses, nós não conseguimos fazer. Tem que ter realmente um mutirão. Eu pedi a Deus, então, para ajudar essas pessoas, né, presidente, ter esse mutirão, realmente, porque eu conheço vários exemplos, já utilizando essa tribuna, falei em várias oportunidades, já fiz requerimento, é realmente uma necessidade no sistema de saúde. Muito obrigado, parabéns aí pela explanação. Vereador Flávio pediu a palavra. Coisa rápida, vereadora Regina, obrigado. Renata, só para pontuar, acho que falou muito sobre a questão da UNACOM, acho que a rede hospitalar é muito importante. E foi feita a pactuação em 2012 do serviço de urgência e emergência. E até que nós tivemos aqui um representante do governo do Estado, na época, onde se deslumbrou um aumento de repasse para os dois hospitais, Santa Lúcia e Santa Casa, porque vocês aderiram a esse serviço regional de urgência e emergência. Só queria saber como que anda esse processo, se de fato isso já tem acontecido de fato no dia a dia para os dois hospitais. A Santa Casa, ela a nível nacional, né, a nível do Ministério da Saúde, nós somos urgência e emergência nível 3, e pela rede de resposta do Estado, nós somos uma nova denominação deles, que eles chamam nível 2. Na verdade, desde 2011, nós aguardamos, quando eu estive em agosto de 2011, a doutora Regina estava presente, desde 2011 nós aguardamos uma adequação desse custeio pelo Ministério da Saúde. A promessa já vinha de 2011, e naquela ocasião existiu, né, nós começamos com a rede de resposta pagando 75 mil, depois passou para 200 mil, desde 2012, 2013, é o mesmo valor, 200 mil por mês do Estado, mas esse investimento, porque no entendimento do Estado, como a Santa Casa é nível 3 de urgência e emergência, nós deixaríamos de ter esse subsídio do Estado de 200 mil e passaríamos a ter do Ministério. Desde 2011, o Ministério levantou que seria um recurso de 300 mil. Você imagina como está defasado já esses 300 mil do Estado depois de 5 anos. Hoje, realmente, o que nós temos de subsídio para urgência e emergência é o 350 mil do município, né, e os 200 mil do Estado. Mais um. Renata, eu gostaria de agradecer a sua presença, viu? Disponibilidade de vir aqui atender ao nosso convite, de todos os vereadores. Eu que agradeço a todos a oportunidade, estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Tá. Muito obrigada, viu? Obrigada. Uma boa noite. Peço, senhores vereadores, que possam acompanhar. Renata. Tá. Acabamos não perguntando. Mas está em tempo aí no corredor. Pode responder.
Obrigada. Senhor secretário. Ordem do dia. Ô, Zezé. Ordem do dia. Ué, o que aconteceu aqui? Vereador, nosso secretário. Nosso secretário. Ordem do dia, senhor secretário. Senhores vereadores. Se for homem, você fala, se tivesse medo de homem, não saía de casa. Processados inscritos em discussão única. Processados número 118 de 2015. Prestação de contas do Fundo Municipal Procultura referente ao exercício de 2014. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Coloco em discussão do plenário a prestação de contas do Fundo Municipal Procultura referente ao exercício de 2014. Projeto de autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Vereador Zé Maria, por favor. Requerimento, desculpa. Processado. Processado, aprovado por 14 votos. Arquive-se. Processado 189 de 2015. Demonstração do movimento numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal do mês de setembro de 2015. Autoria da mesa diretora, parecer pela aprovação. Em discussão, processado sobre demonstração do movimento de numerário mensal referente às despesas da Câmara, por favor, da Câmara Municipal no mês de setembro de 2015. Autoria da mesa diretora, parecer pela aprovação. Em discussão? Em votação? Processado, aprovado por 14 votos. Arquive-se. Processados inscritos em segunda discussão. Processado 147/2015, projeto de lei que altera, acrescenta dispositivos e consolida a legislação municipal que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Parecer aprovação com emenda aprovada em primeira discussão. Vamos colocar, então, em discussão o projeto de lei que altera, acrescenta dispositivos e consolida a legislação municipal que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Já aprovado em primeira discussão. Em discussão. Em votação. Processado, aprovado por 14 votos, a sanção. Processado número 194 de 2015, projeto de lei que revoga dispositivos da Lei
5.811, 19 de janeiro de 95, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação áreas de terreno destinadas à instalação de escola de ensino superior, autoriza suas doações e dá outras providências. Reversão do imóvel doado à Universidade de Alfenas, autoria do vereador Paulo Tadeu, parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto de lei que revoga dispositivo da lei número 5.811, 19 de janeiro de 1995, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação áreas de terrenos destinados à instalação de escola de ensino superior, autoriza suas doações e dá outras providências. Reversão do imóvel doado à Universidade de Alfenas. Em discussão. Em discussão, com a palavra o vereador Tiago Cavelanho. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, sem querer ser redundante com a semana passada, onde já manifestei a respeito desse projeto de lei, apenas registro aqui que a Câmara faz seu papel de garantir que o município se reverta, né, para o seu patrimônio, aquela importante construção. Espero realmente que o chefe do executivo, o senhor prefeito municipal, com rapidez, dê continuidade nesse processo e já promova de imediato o processo de reversão e registro daquele imóvel em nome de Poços de Caldas. Depois, no futuro uso aí que seja estudado, como eu já expus semana passada, que seja um uso nobre. Aquela construção merece isso, já que foi palco ali da formação de vários excelentes profissionais. Obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Apenas para dizer que eu ia dizer que nós debatemos isso em primeira discussão, né, mas na verdade apenas para deixar aqui registrado, né, o nosso reconhecimento pelo papel que a Universidade de Alfenas desempenhou em Poços. Na verdade, a gente tem clareza de que a desistência é dela, né, e nada mais restaria a esta casa senão a defesa da legalidade e do patrimônio do povo de Poços de Caldas. Em votação. Processado, aprovado por 14 votos. A sanção. Processados inscritos em primeira discussão. Processado número 111, 2015, projeto de lei substitutivo que dispõe sobre a regulamentação e critérios para a concessão dos benefícios eventuais do Sistema Único de Assistência Social do município de Poços de Caldas, o SUAS-PC. Autoria do Executivo, parecer, aprovação com emendas. Vamos colocar, então, em discussão as emendas. Projeto de lei substitutivo que dispõe sobre a regulamentação e critérios para a concessão dos benefícios eventuais do SUAS. Poços de Caldas. Você e o Joaquim tem que comer na mão dele. Primeira emenda. Só um minutinho, por favor. Primeira emenda que eu vou colocar em discussão do plenário, emenda modificativa ao artigo 6º. Artigo 6º, o critério para concessão do benefício eventual deliberado pelo Conselho Municipal de Assistência Social é o da renda mensal familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo, complementado por situações de vulnerabilidade e risco atestadas mediante parecer técnico. Em discussão, a emenda. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, eu queria só que tem um tempo de tramitação nas comissões, aí a gente fica meio distante da compreensão. A senhora poderia fazer a leitura do original, por favor? Vou achar o artigo.
O artigo 6º, caput. Original do projeto. O critério para concessão do benefício eventual, deliberado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, é o da renda mensal familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo, complementado por situações de vulnerabilidade e risco atestadas mediante parecer técnico. A emenda mas o que mudou? O que mudou? Não sei, sabe quem me procurou? Falha na redação. Tem um custo para te doce que vai sair. Emenda modificativa. Quer ficar mais lá. Falha na redação. Acredito que porque está escrito, é horrenda. Está assim, no original, eu corrigi na minha leitura, mas originalmente está, Conselho Municipal de Assistência Social é horrenda. Então, até na leitura eu corrigi. Porque, exato, de forma. Continue a discussão. A emenda, esclarecido, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. A segunda emenda é a emenda aditiva, acrescentar parágrafo 8º ao artigo 13, com a seguinte redação. O artigo 8º, parágrafo 8º. Fica limitado a 6 meses o prazo de concessão do benefício a que se refere. Aqui se refere o caput do artigo 13. Não coube aí. Certo? Em discussão, se eu tiver alguma dúvida, a gente vai no artigo. Em discussão. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, apenas para refrescar a nossa memória, se possível, ler o caput do artigo, mas se eu não estou enganado, o benefício a que se refere esse parágrafo é aquela auxílio moradia, já tão debatido aqui nessa casa, que se deu início quando do pagamento dos aluguéis do aluguel social. Então, não é esse benefício. Aquele artigo 12º. Esse é o 13, é o auxílio alimentação. Auxílio alimentação, tá ok. Já esclareceu, obrigado. Continue em discussão. Em votação. Paulo não está conseguindo votar. Deu certo. Emenda aditiva aprovada por 14 votos. Terceira emenda. Emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 15. Artigo 15. Parágrafo único. O benefício somente será concedido ao proprietário que efetivamente desocupar a residência atingida, cessando imediatamente, se constatado pela Defesa Civil ou pela Secretaria Municipal de Promoção Social, que a residência atingida voltou a ser ocupada pelo titular do benefício ou por terceiros. Emenda modificativa, coloco em discussão.
Alguma dúvida? Em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Quarta emenda. A emenda modificativa ao parágrafo 2º do artigo 16. Artigo 16. Parágrafo 2º. O valor descrito no caput do artigo 16 poderá ser atualizado anualmente com base na variação do IGPM ou outro índice que venha a substituí-lo. Em discussão a emenda. Vereador Paulo Tadeu? Só a leitura do caput, presidente. Artigo 16. O benefício, artigo 16. O benefício previsto no artigo 15 corresponderá ao valor de R$ 500 mensais. É o caput. Quer que... A emenda modificativa, no parágrafo 2º. No parágrafo 2º do artigo no projeto que veio do Executivo, o valor descrito no caput deste artigo poderá ser atualizado a qualquer tempo, mediante decreto do Executivo. Porque, na verdade, no artigo 16... Foi fixado em lei. Depois, no parágrafo 2º, diz que a qualquer tempo é por decreto. O decreto substituiria a lei, né? Correto. Isso. Então, aí se apresentou a emenda modificativa. Isso, correto. Continua ainda em discussão. Vereador Paulo Tadeu? Ok? Em votação, a emenda. Agora eu peço processado. Emenda aprovada por 14 votos. Comissão de Finanças e Justiça do parecer. Quinta emenda. Quinta emenda modificativa ao artigo 18. Artigo 18. O pagamento do benefício ao responsável pelo grupo familiar será efetuado até o 30º dia após a assinatura e apresentação à Secretaria Municipal de Promoção Social do respectivo contrato de locação e durante o prazo pactuado, conforme o artigo 17. Em discussão a emenda. Se quiserem que eu leia o artigo 18. O 17, no caso. 17. Leitura do 17? Por favor. Tá. Artigo 17. O benefício previsto nesta seção será concedido em caráter emergencial pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Em votação, a emenda. Não, tem essa. Não. Emenda aprovada por 14 votos. São 5 emendas, então, todas aprovadas. Coloco agora em discussão o processado. Em discussão o processado. Em votação. Oi? Quem? É que o Thiago me bloqueou.
Vereador Flávio Faria, com a palavra. Eu só queria manifestar nesse processado enviado pelo Executivo, bacana, que ele está unificando as ações que já ocorrem em nosso município, são várias ações. O que se inova aí é a criação do cartão, né, de um trabalho que hoje já é realizado pela ABACO, pela APAS, pelos incentinos. E o cartão pode substituir, mas é uma alternativa. E também, por outro lado, também a ampliação da ajuda, né? Enquanto uma pessoa, em caso de calamidade, nós tínhamos aprovado uma lei aqui nessa casa, essa lei era específica para os moradores do Kennedy, inclusive ela venceria agora no mês de março. Então, com a aprovação desse projeto, não só estaremos aí garantindo aquilo lá que foi aprovado momentaneamente para resolver uma situação do Kennedy 2, mas, por outro lado, também está ampliando em caso de calamidade aí, ou momentos emergenciais, se possa aí, o Executivo estar agindo em relação a essas pessoas aí que precisam aí de uma ação mais rápida, mais pontual, quando perdem as suas casas. É só para registrar. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Também queria mencionar que a aprovação desse projeto, ele acaba integrando um esforço comum do Executivo e do Legislativo, no sentido de se criarmos aí um arcabouço, uma espécie de código, né, da promoção e assistência social no município de Poços de Caldas, tendo como sua principal inspiração, né, o atendimento por unidade familiar, quer dizer, buscando unificar os benefícios no sentido de promover o convívio e a familiarização. Em votação. Pois processado, aprovado em primeira discussão, por 14 votos. A segunda discussão. Processado número 216, 2015, projeto de lei que insere o evento Encenação da Paixão e Morte de Cristo no calendário oficial de eventos turísticos, culturais e desportivos do município. Autoria, Executivo, parecer, aprovação com emenda. Em discussão, projeto de lei que insere o evento Encenação da Paixão e Morte de Cristo no calendário oficial de eventos turísticos, culturais e desportivos do município. Emenda supressiva, vamos colocar primeiramente em discussão a emenda supressiva ao parágrafo 1º do artigo 1º. Parágrafo 1º. Em decorrência do disposto no caput deste artigo, fica autorizada a cessão gratuita do Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira à paróquia São Sebastião de Poços de Caldas, responsável pela realização anual do evento. Em discussão, em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Só essa emenda. Coloque então em discussão agora o projeto de lei, só uma emenda, que insere o evento então de encenação da paixão e morte de Cristo no calendário oficial de eventos turísticos, culturais e desportivos do município. Em discussão, em votação. Vereador Paulo Eustáquio. Processado, aprovado por 14 votos. A segunda discussão, peço ao vice-presidente que ocupe a presidência, por favor.
Processado 221 de 2015, projeto de lei que dispõe sobre a criação da Central de Língua Brasileira de Sinais, Libras, no âmbito do município de Poços de Caldas. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Em discussão, o processado número 221/2015. Com a palavra, a vereadora doutora Regina Sioff, que é uma das pioneiras e lutadoras nesse projeto de lei da criação dessa central. Com a palavra, a doutora vereadora Regina Sioff. Obrigada, senhor presidente. Eu não poderia deixar de me manifestar. Primeiramente fazer um agradecimento muito especial pela sensibilidade do prefeito Heloísio, quando acatou essa solicitação, um anteprojeto de minha autoria, da Lei Complementar, um anteprojeto 05 de 2015, que foi capeado aí pelo ofício 1009 de 2015, e que prontamente recebeu a mim e também as pessoas que já trabalham e que se já dedicam nesta nobre missão de tornar possível a inclusão social daqueles que têm deficiência auditiva. Então fica aqui meu agradecimento, gravado nos anais dessa casa, pela sensibilidade do acolhimento do prefeito e também, não poderia deixar de mencionar, da secretária de Saúde, de Educação, Maria Cláudia. Então fica aqui meu agradecimento, por isso eu não poderia deixar de descer ao plenário. E agradecer a todos os vereadores, vereadora, também, por entenderem a importância de um projeto como esse, em que nós estaremos com toda certeza, conversando com as pessoas que militam, que trabalham nessa nobre missão, o que nós vamos causar de benefício para essa população que sofre de deficiência auditiva é simplesmente algo imensurável, imensurável. Então, parabéns ao Executivo, parabéns a esta casa. Partiu desta vereadora, mas sozinho nós não conseguimos fazer nada. Nós só conseguimos fazer quando nós temos o mesmo olhar voltado para a qualidade de vida da nossa população. Então, divido com todos e com o Executivo, este é o que eu falo das boas políticas. As políticas que agregam valor à vida das pessoas, independente de bandeira partidária, independente de posicionamento político. Então, muito obrigada ao prefeito, muito obrigada a todos vocês e obrigada a Deus por a gente poder hoje estarmos aqui aprovando este projeto que fará muita diferença na vida das pessoas. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada, presidente. Em votação, o processado 221/2015. Deve ser... Fica discutindo com o Jonei, deve ser praga dele. Deu problema no painel colorido, por favor. Ué, vai funcionar. Por favor, tem que botar conta. Luiz Carlos Pena e Silva, está com problema lá. É só mandar arrumar aí, ué. Como é que eu vou botar a coisa aqui? Gente, vai ter que fazer a votação de novo, tá? Porque eu não estou conseguindo votar. Pois não, líder. Essa maioria chama atenção. A gente está conhecido, o que é isso? Não, eu não tenho lá. Vamos votar contra com a mesa. É falta de vontade de votar a favor mesmo.
Tem que mexer no botão aí? Foi esse que é? Mestre do Lecal. Pô, você é que nem desliguei ele. É só arrumar esses fios do jogado aqui, tá louco? Não, quero até arrumar esses fios aqui, tá parecendo um baralhado. Finalizada a votação, favorável 14 votos favoráveis. Nada mais consta, senhor presidente. Em seguida, vamos usar a tribuna. Primeiro inscrito, Marcos Tadeu Sala Ascensão. Não, sim, continua. Assuma, filho. A gente faz o compromisso da gente esperando aqui a leitura, falar, o doutor vai mostrar o lugar que está ruim na cidade, aí vocês querem tirar fora? Não, então, cara.